Olha que coisa séria. Há algum tempo atrás eu estava ministrando na escola dominical sobre princípios bíblicos para uma família saudável. Logo depois da ministração, uma jovem senhora, ela me procurou e fez uma exclamação muito séria. E aquilo ficou na minha cabeça. Ela disse assim: por que eu não fiquei sabendo disso antes na minha vida? E isso me chamou muita atenção. Muita atenção, porque o que Deus falou no meu coração é o seguinte: por que tantas as pessoas que hoje nós vemos, hoje convivemos com elas, pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que têm vivido constantemente em estresse e até em situações de surto mesmo. Por quê? Porque se encontram em situações de aflição, de adversidade, de luta, e não estão preparados, porque deveriam estar preparados lá atrás. Eles deveriam ter criado uma estrutura que desse subsídio, suporte para essas situações de gravidade que a Bíblia chama de dia mau. E isso é uma coisa muito séria. Me lembrou aquilo que nós vemos lá em 2 Reis, capítulo 20, no versículo 12 ao versículo 18, quando aquele episódio, os embaixadores de Babilônia chegam, né? Sabendo da notícia da cura do rei Ezequias de Judá, e foram ali visitá-lo. E Ezequias faz uma coisa inconsequente e irresponsável. Ele abre a casa dele, abre todos os seus tesouros e expõe para aqueles desconhecidos, né? E logo depois que aqueles desconhecidos foram embora, o Senhor manda Isaías, o profeta Isaías, com uma palavra dura para Ezequias. Falou assim: olha, esses homens, essas pessoas, esse país, eles vão saquear tudo aquilo que você mostrou. Eles vão tirar tudo aquilo que é teu, inclusive daquilo que você herdou dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, né? E olha, não vai ficar só nisso não. Os seus filhos, os seus descendentes vão ser escravos dele. Olha que coisa séria. Sabe, uma coisa, e isso não é para agora, isso é para o futuro. O que o Senhor estava falando para Ezequias, o recado era claro: a sua bobagem, a atitude sua que você tomou hoje vai refletir no futuro seu, do seu país e da sua família. E é isso que acontece, irmãos. O que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos, se nós somos obedientes aos princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus para diversas áreas da nossa vida, nós vamos colher vitória, sucesso, paz, tranquilidade, alegria, sabe, saúde emocional, física. É isso que Jesus veio vir para que vocês tenham isso, qualidade de vida, vida abundante. Mas, ao contrário, também, o oposto disso, as consequências também vêm, que é destruição, fracasso, insegurança, incerteza, dor, sofrimento, doença. E isso nós temos que estar bastante atento a que Deus está falando sobre determinadas áreas da nossa vida que nós temos que preservar, não podemos expor. E quando eu falo expor, não estou querendo dizer só como hoje, por exemplo, a gente vê na internet as pessoas expondo de uma forma irresponsável e superficial, bens, etc, etc. Não, nem isso não, se bem que isso também é muito sério. Hoje, por exemplo, judicialmente você pode pegar qualquer informação da internet e isso ser contra você mesmo. Então, só aí já é o suficiente, né? Mas o fato que eu estou querendo dizer, que a exposição que eu estou querendo salientar, é o fato de você se colocar numa situação de fragilidade diante do inimigo que é mau. Que o diabo, a Bíblia fala, ele só tem um propósito na minha vida e na sua vida, que é matar, roubar e destruir. Então, é esse tipo de coisa que nós temos que estar bastante atentos e policiar. E uma das coisas a primeira coisa que Ezequias, por exemplo, expõe que não deveria expor, é suas finanças, que é o ouro e a prata dele, que é a riqueza material dele, que não é só pela riqueza material, ele está dando uma informação para o inimigo, que ele se voltou contra ele mesmo, uma informação estratégica. Por quê? Porque ele estava dando informação ao inimigo, a capacidade que ele tinha de financiar uma eventual defesa de um eventual ataque deles. Então, do ponto de vista do inimigo, era uma informação preciosa que eles estavam coletando e que não deveria ter sido exposta por Ezequias. E por isso o Senhor chamou a atenção através do profeta Isaías. E uma coisa que me chama a atenção é que quando a gente fala de ouro e prata, nós estamos falando aí dessa situação, na verdade, é uma área que nós temos que ter bastante cuidado e que às vezes a maior parte das pessoas não tem, que são as finanças. É uma coisa que é muito pouco divulgada na igreja, devia ser muito trabalhado dentro da igreja, que as finanças, ter equilíbrio financeiro, ter disciplina financeira.
E tem 3 coisas que eu gostaria de chamar a atenção para você que está me ouvindo e vendo, que dentro da área financeira, que nos coloca numa situação de exposição diante do inimigo. Primeira coisa que a gente tem que providenciar para que isso não aconteça: saia da insolvência. O que é insolvência? É você se colocar, você ter os seus gastos superiores àquilo que você arrecada. A Bíblia é muito clara em Romanos capítulo 3, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. Então, é muito explícita a palavra de Deus. Se você está numa situação, saia dela. O que você tem que fazer? Procure, e o Senhor vai te ajudar, te dando percepções para que isso ocorra e seja um foco de uma prioridade. Se você tem 2 bicicletas, venda uma e pague os seus devedores. Você tem 2 carros, vende os carros, vende um carro, compre o mais simples e venda, saia da insolvência. Esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, crie o hábito de fazer planejamento financeiro. Se planeja. Provérbios capítulo 21 é claro, aquele que faz as coisas ordenadas, planejadas, ele tem prosperidade. Muito diferente do afobado, que não está nem aí, que não faz nada disso, que não se organiza, que não se ordena. Jesus, quando ele fala sobre providência, ele dá um exemplo secular, atestando a importância disso. Ele diz o seguinte, que o sujeito ele começou a construir uma torre porque ganhou uma importância, não fez as contas e o dinheiro acabou. E quando acabou, as pessoas começaram a ridicularizá-lo porque ele começou e não terminou a obra dele. E aí tem um fator muito importante sobre a questão do planejamento, que é importante, que Jesus salienta ali, é fazer orçamento. O casal ele tem que sentar e ter claramente, de uma forma clara, detalhada, os custos que eles têm. O orçamento diante do que eles arrecadam. E o orçamento, ele fotografa essa realidade. E ele é muito prático, por quê? Porque é ali que você vai ver onde você precisa fazer ajustes para que haja equilíbrio. Isso é um procedimento básico, elementar, que as pessoas tinham que fazer. E com lastro bíblico, com informação bíblica, sabe? É elementar isso e as pessoas não se dão conta disso. Né? A pessoa tem que saber quanto que ela gasta de gás, quanto ela gasta de arroz, de feijão, de telefone, de luz, etc. E ali ela vai tirar o supérfluo. Eu não entendo como é que tem gente devendo até a roupa que veste e tendo Netflix dentro da casa dele. Pode uma coisa dessa? Esse tipo de coisa, o orçamento, ele mostra, expõe isso. Outra coisa que eu acho bacana no orçamento é que você consegue, através do orçamento, você visualizar o mover de Deus. Porque se você é uma pessoa séria de Deus e você quer levar a coisa séria, temendo o Senhor, nos seus negócios, nas suas finanças, o que vai acontecer? Você vai ver o mover de Deus. Eu tive uma experiência agora recente, que eu acho muito pequenininha, mas para mim, esse é muito fruto disso que eu estou falando, da praticidade do orçamento. Eu gasto mais ou menos 2 meses, 1 mês e 10 dias para o meu gasto. E a moça que trabalha comigo falou assim, olha, o gás tem que trocar. Aí eu fui olhar na folhinha, 2 meses. E eu falei assim, meu Deus do céu, Senhor, obrigado. O Senhor me deu um presente, 50% do valor de um gás. Vamos colocar R$100, R$50. Isso pode parecer pequeno, mas multiplica em vários outros fatores. Aí você consegue ver a mão de Deus e glorificar o Senhor, porque Deus está no controle de tudo. E quando você se alinha à vontade de Deus, Deus abençoa. É isso, é importante demais. Outro fator importante na questão das finanças é que você testemunha, porque a partir do momento que você ordena as suas finanças e você tem um ordenamento e se prepara, cria essa situação de equilíbrio para um eventual dia mau, né? Não te pegue de surpresa. E o que acontece? Você leva a reputação de Cristo. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte, uma pessoa que fica devendo os outros, que pega emprestado e não paga, e que é uma pessoa, um homem de Deus, nem questiono se ele é ou não é um homem de Deus, mas você tem esse tipo de atitude, e você vai falar de Deus, ou pregar, ou ministrar alguma coisa, ou mesmo até para uma pessoa em que você está devendo, que é uma coisa absurda, mas isso é muito comum de acontecer, como é que você vai ganhar o direito de ser ouvido? Se você não é cumpridor das suas obrigações?
Percebe como que é simples, mas ao mesmo tempo é impactante o nosso testemunho? E quando a gente tem uma vida ordenada, como as finanças, e isso acontece, né? E a terceira e última coisa, tenha uma reserva financeira. Depois desse equilíbrio, através do planejamento, se propõe a fazer uma reserva financeira. Isso é essencial, exatamente como eu disse para o dia mal. Né? Muitas pessoas são pegas de surpresa, às vezes com uma eventual doença, às vezes tem que pagar remédio, tem que pagar hospital, e chega o desemprego e a pessoa tem as contas para pagar. Essa reserva, ela te dá a condição para você não surtar. É isso que nós estamos falando, é você não se estressar, é ter qualidade de vida, porque isso passa. Depois vem um novo emprego, a doença vai embora, Deus manifesta o poder dele e o dia mau fica para trás e o Senhor é glorificado através de todo esse combo de acontecimentos na sua vida, porque você se estruturou adequadamente. Então, fica essa palavra. Cuidado com o que você está plantando hoje. As suas atitudes vão refletir na sua vida, na sua família. As suas atitudes, elas têm que estar pautadas, alinhadas com aquilo que Deus espera que você faça diante daquela situação. E as finanças, como eu disse nesse vídeo, é uma área que você precisa estar bastante atento. Que o Senhor fale ao seu coração e que promova, que precisa ser mudado na sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz em Cristo.